A paz, nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos, adorarmos e bendizer o nome do nosso Deus. Amém? Já chega aí declarando que você vai viver um dia de vitória, sim. Eu profetizo sobre a sua vida um dia de vitória hoje. Eu profetizo sobre a sua vida um dia de reconstrução, um dia de honra para você. E você que crê e concorda nessa palavra, declara: amém, Senhor. Eu concordo que viverei a minha vitória, viverei a justiça e honra na minha vida. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, vamos ler em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 2, fala sobre a tentação de Jesus. Assim como Jesus foi tentado, nós todos os dias somos tentados. Somos tentados, somos acusados pelos nossos inimigos. Nós temos um inimigo e ele vive ao nosso derredor, mas maior é o que está conosco do que aquele que está à nossa volta. Então não temos seu inimigo, assim como Jesus venceu aquela batalha e todas as outras, você também vencerá essa batalha contra esse inimigo. A palavra de Deus diz em Mateus 4, partido 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o inimigo a um monte muito alto, demonstrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o inimigo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Como eu disse no inimigo, assim como Jesus, nós também somos tentados. Eu creio que ontem você foi muito tentado. Eu creio que no dia de hoje você será tentado. E não pense que quando estamos fracos, sabe, quando estamos fortes, nós não somos tentados. Porque apesar de Jesus estar num momento de fraqueza, não que ele seja fraco, atenção, estou falando de Jesus, a parte humana dele. Sentiu fome, 40 dias jejuando e sentiu fome. É para você ver que na nossa fraqueza, o inimigo atenta. O inimigo atenta na sua fraqueza, ele sabe, ele conhece qual é a tua fraqueza e ele vai atentar nela. Jesus teve fome, então automaticamente, imediatamente, ele apareceu, oferecendo uma oportunidade para Jesus. E assim ele faz na sua vida. Naquilo que você mais precisa, ele oferece a oportunidade para você se manchar, para você se render a ele, para você abandonar os teus princípios, o teu caráter, a tua fidelidade a Deus e se render a ele. Quando ele sentiu fome, ele apareceu e disse: se tu fores filho de Deus, transforma esses pães em pedra e coma. Ou seja, ele estava oferecendo a oportunidade de Jesus ser orgulhoso, de Jesus, sabe, mostrar o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, de se igualar a ele. Só que Jesus tinha um alimento muito melhor para ele. Assim como ele foi com os seus discípulos na ocasião em que ele esteve com a mulher samaritana no poço, alimentando, porque Jesus chegou ali e os seus discípulos saíram para comprar comida para eles. E quando eles voltaram e tudo aconteceu com aquela mulher e a mulher já tinha ido, já tinha se enchido dele, estava pregando a palavra, os discípulos chegaram com comida e insistiram para ele comer. E ele disse: um alimento melhor eu tenho para mim. Então aqui também nos prova isso.
O alimento de Jesus era esse, o outro. Satanás tentou de maneira errada, na fraqueza errada, porque aquilo não era uma fraqueza de Deus, mas uma fraqueza humana, da parte humana de Jesus. A parte divina de Jesus estava forte. A parte divina de Deus estava inabalável, como Ele próprio é. E nós vamos perceber que é isso que eu quero falar com vocês. Nós já sabemos que o nosso inimigo ele vai nos tentar na nossa fraqueza. No momento de fraqueza, naquilo que nós mais precisamos. Para você ter uma ideia, quando você está passando por dificuldades financeiras, o inimigo abre muitas portas para você, mas portas erradas, portas para você se render a Ele, portas para você abandonar os teus princípios, para você abandonar o teu Deus e servi-lo, sabe, como escravo do pecado. É assim que ele acontece. Que ele, naquilo que você mais precisa, ele oferece a você, mas não para te fazer honrar, não para te fazer honrado, não, sabe, mas para te humilhar futuramente, para tornar você um escravo dele. Então, cuidado com o que você aceita. Não aceite qualquer coisa, aceite somente aquilo que vem de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele continua tentando Jesus. E ele tenta Jesus a primeira vez e diz: e se tiveres fome, transforma esse pão em pedra. Lança-te daqui, porque tem anjos que cuidará de você. Sabe, ele continua tentando. E o que me chama mais a atenção é a maneira como Jesus afasta o inimigo. É a maneira como Jesus silencia o inimigo. Jesus não bate boca. Jesus não dá provas. Porque tudo que o inimigo queria era que ele provasse que ele era o Filho de Deus. Só que Jesus sabia quem ele era. E ele não precisou provar isso para ninguém. Talvez aí, aonde você está, nessa situação que você está passando, tem pessoas que precisam que você prove, exigindo que você prove quem você é. Mas você não precisa provar os seus talentos, você não precisa provar os seus dons para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa confiar em Deus. Confia em Deus e saiba que Ele é o teu Senhor. E ei, não se preocupe não, porque quando você fizer isso, o teu inimigo se afastará de você. Automaticamente ele sairá de perto de você. Se você deseja calar o teu inimigo, cale ele com a palavra de Deus. Não com provas materiais, mas com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele continuou tentando Jesus. Por 3 vezes ele tentou Jesus. E por 3 vezes Jesus usou a palavra de Deus para silenciar. E a Bíblia diz que o adversário o deixou. A partir do momento em que Jesus usou a palavra de Deus, o inimigo saiu de perto dele. Talvez você está tentando convencer pessoas, talvez você está tentando calar a boca de acusadores, talvez você está tentando silenciar, afastar de você esse inimigo que te rodeia, que insiste em te acusar, que insiste em te atentar, que insiste em te atingir, em abalar você. Talvez você tenha tentado afastá-lo, mas não sabe como fazer. Não está sabendo como fazer. E está sofrendo, está sendo humilhado, está sendo desprezado por esse inimigo. Tudo que você precisa fazer é usar a sua autoridade e a palavra de Deus aí neste lugar. Porque o inimigo, ele não fica de pé diante da palavra de Deus. Ele não fica de pé diante da autoridade de Deus. Ele deseja que você use armas humanas, que você prove, que você insista. Mas não faça isso. Não se renda às vontades dele, mas seja como Jesus, que usou a palavra de Deus para afastar esse inimigo. Silencie o teu acusador. Faça com que o teu acusador se afaste de você, não usando artimanhas humanas, não usando armas humanas, mas a própria palavra de Deus. Quando você usar a autoridade de Deus e a palavra de Deus aí neste lugar, você vai ver que estes acusadores terão que fugir, porque a palavra de Deus diz que por 4 caminhos ele veio, mas por 7 eles voltarão. Então não te preocupe com o que está te acusando, não te preocupe com quem está te atentando, não te preocupe com o que está, sabe, atacando você. Use a palavra de Deus, mostre para ele quem você é em Cristo Jesus. Mostre que em Cristo você é mais que vencedor, que em Cristo você é forte, você é valente, você tem as armas que você precisa para vencer esse inimigo.
Não fique batendo boca, não fique tentando provar, não fique insistindo, apenas descanse em Deus e use a palavra de Deus. Aparte de mim, Satanás, porque maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que está comigo do que a ti que está me acusando. A palavra de Deus diz que nenhuma arma prosperará contra os filhos de Deus. Você, assim como Jesus, também é filho de Deus. Então não se preocupe com essa arma que foi lançada. Ela cairá diante de você. Não se preocupe com as acusações que estão fazendo contra você. Elas não darão frutos. E aquilo que está causando vergonha trará honra para a sua vida. Deus está contigo e te protegendo. Então use a sua palavra, a palavra de Deus, para vencer esse inimigo. Todas as vezes em que a acusação chegar até você, não se curve, não se prostre, não chore, nem lamente, nem murmure. Apenas use a autoridade e a palavra de Deus. Use isso, porque o teu inimigo fugirá de você. Amém? Quando você usar a palavra de Deus, o inimigo vai fugir. Porque o inimigo fugiu de diante de Jesus quando ele usou a palavra de Deus. Aprenda a se defender da maneira certa. Não é luta corpórea, mas é luta de palavras. E quem tem a palavra certa e verdadeira vence essa batalha. Você tem a palavra certa, você tem a palavra verdadeira, você tem a arma certa para vencer essa batalha. Então não fique com medo. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te enaltecer e para te bendizer. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a lutar as nossas guerras. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a lutar contra os nossos inimigos. Pai, eu oro por todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão sendo, Senhor, acusados, aqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo perseguidos, meu Pai, em nome de Jesus. Os dá capacidade, força, discernimento, inteligência, ó Pai. Inteligência para vencer essas guerras, para silenciar os inimigos. Em nome de Jesus eu te peço, fortaleça, ó Pai, aqueles que estão fracos, oprimidos neste momento, dando força, fortalecendo, o tornando capazes de vencer guerras antes nunca vencidas. Que os teus filhos possam usar, Senhor, as armas certas contra a enfermidade, contra a doença, que eles possam usar a tua palavra que diz que pela tua pisadura nós já fomos sarados, que o Senhor é o Deus da cura e que nós podemos usufruir da cura que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, contra os espíritos oprimidos, eles possam usar a tua palavra que diz que na cruz do Calvário o Senhor nos libertou para vivermos de maneiras livres. Que o Senhor nos amou, Senhor, que o Senhor nos curou, que o Senhor nos transformou e que o Senhor nos fez novas criaturas em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo, Senhor, traumas do passado, aqueles que estão vivendo perseguições, possam declarar a tua palavra, que maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo, que maior é aqueles que estão com eles, ó Pai. Que o Senhor está com ele, a tua palavra diz que o Senhor está conosco, segurando as nossas mãos, nos ajudando. Então que os teus filhos possam ser capazes de declarar esta palavra diante de toda e qualquer dificuldade que possa enfrentar em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que eles possam declarar que o Senhor é o Deus da providência, que o Senhor os ajudará e que o Senhor jamais deixará o seu filho mendigar o pão, que o Senhor jamais deixará o seu filho ser humilhado e desprezado, em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, vitórias, bênçãos sem medidas na vida daqueles que estão aqui, em nome de Jesus. Eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo providência na vida daqueles que precisam, honra, justiça e glórias, em nome de Jesus, amém? E se você recebe essa palavra, declare amém, Senhor, eu recebo, em nome de Jesus. Saia daqui declarando a palavra de Deus, porque ela te fará mais que vencedor, amém? Fiquem com Deus. Não saia daqui sem deixar o seu joinha, sem compartilhar esse vídeo com mais alguém. E eu te espero aqui amanhã para juntinho louvarmos o nome do nosso Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.